que a gente fala que a madeira é um material de construção do século XXI? Vamos dizer, no final do século passado, com os protocolos de Quioto, Paris, a questão ambiental passou a ser a questão crítica em relação à construção civil. A construção civil é, grosso modo, responsável por 40% das emissões de CO2. Tá? Como área de atuação, vamos dizer, como setor da economia, é o maior emissor, mais que o transporte. Porque a construção gasta na construção, gasta na manutenção, gasta na demolição, enfim. Então, o ciclo todo da construção é responsável por 40% das emissões. E, obviamente, os dois principais componentes da construção em madeira, da construção tradicional, é aço e concreto, cimento. Então, nós temos lá combustível fóssil no cimento, combustível fóssil no aço, transporte de material pesado, mineração, que também é um problema, tanto a mineração do minério de ferro quanto pedra e areia, né? Itamariana e Brumadinho, né? Que mostra um impacto ambiental da mineração que a gente não via, porque a gente via o perfil, o vergalhão pronto, mas não sabe tudo que tem por trás disso, né? E daí os governos, principalmente na Europa, começaram uma campanha para a retomada da construção em madeira, investindo em novas tecnologias, em cursos. O destaque desse período foi o professor Júlio Natter, né, que faleceu há 2 anos atrás. Eu cheguei a conhecer o professor Júlio, ele esteve no Brasil, encontrei com ele na Europa. Ele foi o cara que trouxe muitas das coisas que a gente faz hoje de volta, né? A madeira era considerada um material superado, e a partir do fim do século passado ela começou a ser o material do futuro. E a causa disso é uma causa que esse slide que eu estou mostrando explica bem. O que está em vermelho é emissão, tá? Isso é quilos de CO2 por quilo de material, tá? Então, nós temos aí o concreto armado e o perfil de aço laminado, né? Que são, emitem em torno de 2 quilos, no caso do concreto armado, e 2,5 kg do perfil de aço laminado, de CO2 por quilo de material. Já em compensação, numa construção em madeira, né? A madeira maciça e a madeira laminada colada, elas sequestram carbono, tá? Então, isso é uma diferença que vai determinar todo esse desenvolvimento tecnológico do uso da madeira a partir do início desse século, final do século passado. Então, como é que você faz um prédio zero carbono, baixo carbono? Você deixa de usar aço? Não. Você deixa de usar cimento ou concreto? Não. Você vai usar isso no embasamento, em lugares que você precisa ter um material mineral. A partir de um certo ponto, você vai ter uma fundação de concreto e daí uma caixa de madeira em cima, que pode ser um edifício pequeno, unifamiliar, ou pode ser um prédio de 20 andares. Enfim, mas a ideia é exatamente isso. Se você somar as emissões para a produção do concreto, para a produção do aço, e subtrair delas emissões da madeira que foi aplicada no prédio, você teria um prédio zero carbono, de baixo impacto, tá? Hoje já existem prédios, eu vi fotos recentes, e ainda estou em contato com o engenheiro da obra lá, de uma obra na Europa, que ela é carbono positivo, ou seja, o conjunto todo da aplicação de material resultou em um sequestro de carbono, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Essa é tirado de um livro francês, pode ter diferenças em relação ao material brasileiro, à segurança brasileira, mas, de qualquer forma, se vocês imaginarem um pilar de 3 metros de altura com a mesma carga, você vai ter uma quantidade de material em torno de 60 quilos de madeira, 60 quilos de aço, tá? Quando você... Desculpa. Você vai ter 60 quilos de material e 60 kWh para produzir o material, tá certo? Então, você tem essa relação. Quando você vai para o aço, você tem um peso um pouco maior, natural, você vai ter 78 quilos de material, só que você vai ter 561 kWh como energia necessária, tá? E no concreto armado, você tem 300 quilos de peso e 227 kWh para produzir. O que é interessante isso? A madeira alia baixa quantidade de energia aplicada com peso leve também, né, com pouca massa. Então, se você for para o aço, você tem aí uma situação que também é um material relativamente leve, porém você tem aí uma aplicação de energia muito grande. E quando você vai para o concreto armado, você tem um uso de energia menor, mas também você vai ter aí 300 quilos para a mesma peça. Por que é tão importante isso? Por causa do transporte, né? Vocês imaginam uma betoneira cruzando a cidade, ou mesmo um pré-moldado de concreto. Então, a relação do concreto, do peso do concreto em relação ao desempenho dela, não é bom. Hoje tem os concretos de alta resistência, tem os cimentos, enfim, hoje eles estão fazendo
coisas incríveis em concreto, mas é um concreto especial, não é um concreto que a gente está acostumado, tá? A outra questão, sempre que surge, é a questão do incêndio, né? Porque é uma questão contraintuitiva, tá? O que acontece? Você trabalha com aço, você trabalha com concreto armado, são materiais não combustíveis, tá? Então, teoricamente, eles não pegam fogo. Óbvio que eles não pegam fogo, mas o material que está dentro do prédio pega fogo. E o aquecimento provocado por isso destrói o prédio, entendeu? O que acontece? O aço escoa. Então, o problema de incêndio em estruturas metálicas, principalmente, mesmo em concreto, não é que ele pega fogo, mas ao aumento de temperatura devido ao resto dos materiais do prédio, o aço perde suas características de resistência, ele escoa. Já a madeira é um comportamento oposto. Apesar dela pegar fogo, o carvão cria um isolamento térmico. Então, aí nesse slide dá para ver bem. Então, o carvão está a 650 graus, tá certo? O começo do carvão está a 350, a zona de pirólise está a 280 e a madeira está intacta. Óbvio que ao longo do tempo ela vai sendo consumida. E chega uma hora que a seção que sobra é insuficiente para responder à carga que ela está recebendo. De uma forma grosseira, como é que a gente dimensiona uma estrutura de madeira para a situação de incêndio? A gente considera um carregamento específico para essa situação e um tempo em que a estrutura precisa estar em situação de incêndio, está pegando fogo, mas o que sobra de madeira é suficiente para o prédio não cair. E com isso é o tempo das pessoas saírem dentro do edifício, tá? Isso é uma formulação simplificada, mas o conceito é esse. Então, como eu tenho uma série de carregamentos que não são usuais, ou seja, dificilmente, estatisticamente, vão acontecer em situação de incêndio, eu posso escolher um carregamento especial, que, portanto, vai exigir uma ascensão útil menor, e digo, olha, depois de 1 hora de incêndio tem que sobrar um tanto de madeira. Se isso não for suficiente, a gente vai aumentar a seção. Então, se vocês forem vendo, a partir da hora que você tem edifícios mais altos, o que acontece? O que é determinante no dimensionamento já não é mais o carregamento, e sim a situação de incêndio. E as vigas, contrariamente à lógica, elas começam a ter tendência a ficar quadradas. Então, vocês vão ver alguns projetos de edifício alto que a viga é quadrada, que do ponto de vista estrutural não tem muito sentido, mas do ponto de vista de incêndio, óbvio que é a única maneira de se proteger, tá certo? Você tem vigas com estreitas e altas em situações de edificações baixas. E edificações altas tende a ficar cada vez mais quadrada a viga, tá? Exatamente por causa da situação de incêndio, tá? Do ponto de vista estrutural é pior a solução. Essa é uma foto clássica que qualquer engenheiro de madeira em qualquer lugar do mundo vai mostrar para vocês. Isso é um incêndio nos Estados Unidos no começo do século XIX, começo do século XX. E o que vocês estão vendo na horizontal aí é um resto de madeira que carbonizou, dá para ver os pregos e tal. E a viga de aço escoou. Tá? Essa é a grande vantagem da madeira, né? Ela é como se fosse um material que já tem uma proteção natural contra incêndio. No caso de mistura metálica, você tem que fazer uma pintura intumescente, que dá N horas de proteção tal. Nesse caso, não. Uma das estruturas de aço mais assim famosas da cidade é o Instituto Moreira Salles. Eu não tenho os dados certinho, mas a informação que eu colhi de pessoas que participaram da obra é que a proteção contra incêndio custou quase o valor da estrutura, né? Porque ela é totalmente exposta, o edifício ela é relativamente alto. Então, a questão do incêndio é muito favorável à madeira, por incrível que pareça, tá? A outra questão é a durabilidade, tá? A gente brinca muito, o pessoal do setor aqui, que a durabilidade da madeira, ela não é dada pela madeira, ela é dada pelo projeto, né? Então, um projeto ruim não vai ter durabilidade nenhuma. Um projeto bem feito vai durar muito mais do que as pessoas imaginam, tá? Essa é uma foto no livro do Julius Natter que mostra uma construção na Suíça, muito antiga. E o que você tem? Você tem lá uma fundação mineral, e a madeira sai de uma certa altura, longe da água, longe da chuva. A madeira não pode molhar nunca? Óbvio que ela não pode ficar permanentemente molhada. Porque os organismos xilófagos, eles vão se desenvolver aonde? Onde tem matéria orgânica, oxigênio e água. Então, se você tirar um desses elementos da madeira, você não consegue tirar, porque a matéria orgânica você não vai conseguir tirar. Mas você consegue tirar água, que é o que acontece aí,
Ou, se você tiver, por exemplo, uma estrutura submersa, né, uma estaca, dentro da água, ela não vai apodrecer porque não tem oxigênio, né? Veneza inteira foi feita em cima de estaca de madeira, tá certo? Por quê? Porque ela fica totalmente dentro da água, então ela não apodrece, tá? E aqui é óbvio, aquele é um sistema antigo, essa é uma obra nossa. O que nós temos? Tem lá uma fundação em concreto, tá? Uma transição metálica, que é aço galvanizado, e depois a madeira sai e continua. Problema dessas situações, as pessoas terem o entendimento que a durabilidade da madeira é dada pelo fato dela ficar num lugar seco e ventilado. Evidente que se dia tiver um alagamento, água molhar, não tem problema nenhum, uma chuva de vento, vai secar e vai voltar ao uso normal, tá certo? Não é um problema molhar, o problema é ficar molhado. Aí, por exemplo, nessa situação, o paisagista fez isso, tá? Importante notar que em cima é um vidro, tá? Não escorre água pelo pilar. Ora, na hora que você encosta a vegetação num pé de pilar, ou seja, você vai manter isso úmido por horas, dias, certo? Porque se você não molhar o jardim está sobre um vidro. Então, isso é o tipo da situação que gera a patologia. Óbvio que a gente viu, pediu para tirar, trocaram isso aí por uma pedrinha e tal, mas como a gente não tem a cultura da madeira, a gente não está informado, óbvio que o paisagista não fez isso por mal, ele achou até bonito. Só que isso é o tipo da situação que você vai manter o pé do pilar úmido na pior situação possível. A pessoa, para manter essa planta, vai ter que molhar diariamente ou semanalmente, enfim. Então, o grande problema nosso é o projeto tem que contemplar que a madeira fique isolada da fundação, que tenha beirais grandes, que esteja protegido do sol e chuva, isso é super importante, e ao mesmo tempo o usuário não pode fazer esse tipo de coisa. Eu já tive situação, por exemplo, que as pessoas deixam as plantas subirem para a estrutura de madeira, enrolar, ficar tudo úmido. Bom, aí não tem nada que dure, entendeu? Então isso é importante. A madeira bem usada, com um bom projeto, ela dura para sempre, ou pelo menos numa escala humana, né? A gente, nossa empresa tem 45 anos, então nós temos, no máximo, obras de 45 anos, todas funcionando, todas em bom estado, sem problema nenhum. A durabilidade realmente não é um problema, e mesmo a gente, quando projeta, principalmente agora que a gente trabalha com madeira laminada colada, que é uma madeira menos resistente do que uma madeira densa da Amazônia, que a gente trabalhava no começo, né? A gente toma sempre esse cuidado de fazer um projeto adequado à madeira. Uma vez feito isso, a durabilidade, não estamos pensando numa habilidade de 20 anos ou de 50. A gente visa que dure o quanto uma pessoa quiser, 100 anos, 150 anos, não importa. A gente não consegue ver num horizonte razoável uma deterioração se o projeto é bem feito, tá? Agora eu vou mostrar rapidamente umas fotos que são até meio engraçadas, mas para vocês notarem a diferença de tecnologia, né? As primeiras casas que eu fiz, no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu fiz com o Zanini, que era um arquiteto meio autodidata, usando madeira maciça do sul da Bahia, só serrada, sem nenhuma tecnologia. A próprio desenho, né? Papel milimetrado, hidrográfico, ou seja, isso está muito mais próximo da imagem que os leigos têm em relação à madeira, né? Vamos dizer, que é uma coisa que acontecia há 40, 50 anos atrás. Que era aquela coisa meio casa de praia, casa de campo, coberta com telha de barro, sem muita preocupação com tecnologia, sem muita preocupação com precisão. Era aquela coisa meio folclórica mesmo, né? Isso começa a mudar no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o projeto do Márcio Acaiaba, que é a casa onde eu moro até hoje, né? Estou falando dessa casa com vocês, que daí já dá à madeira um uso muito mais contemporâneo em termos de engenharia e em termos de arquitetura, né? Nós estamos falando aí de uma estrutura internamente peristática, não é uma estrutura muito ousada nem complicada, mas é um uso da madeira para um projeto de arquitetura contemporâneo usando uma tecnologia razoável, não é uma coisa de vanguarda, mas já é um desenho e uma técnica e uma arquitetura muito mais contemporânea, tá? Aí só para vocês terem ideia, a casa pronta, tá? Isso aí, essa foto deve ser dos 90, 91, tá certo? Ela tem 30 e tantos anos, 34 anos. E aí a casa pronta, e essa casa começou, coincidentemente, com a retomada da construção em madeira na Europa, que foi nos anos 90 do século passado,
Essa casa foi produzida aqui no Brasil, foi publicada no mundo todo, então levou essa convergência do renascimento da construção em madeira, tanto na Europa quanto no Brasil, evidente, a gente, em uma escala muito menor, muito menos tecnologia, então tinha um salto, tinha uma diferença entre a tecnologia nossa e a tecnologia deles gigante, porque lá tinha investimentos maciços, inclusive do Estado, né, na Suíça, por exemplo, Lausanne, né, que era a Politécnica de Lausanne, é uma escola federal, o ETH é uma escola federal, e investimento maciço do governo suíço para desenvolver tecnologia em madeira, e hoje eles são grande vanguarda, tá? E hoje essa é uma obra atual. Para vocês terem ideia, hoje a gente trabalha em sistemas de CAD/CAM, nós temos máquinas de comando numérico que fazem toda a usinagem, todo o processo de cálculo é feito com os programas de... Nós temos programa de túnel de vento, nós temos programa de resistência, nós temos, enfim. E estamos agora fazendo uma integração entre esses programas. Então, nós estamos automatizando todos os programas, então daí a gente tem possibilidade de gerar muito rapidamente carga nas fundações, as conexões, a gente consegue ver a carga, que nós vamos... Na ligação eu digo, bom, eu preciso ligar tal peça com tal peça. O programa automaticamente dá um repertório de peças que poderiam ser usadas naquela situação, de soluções. O projetista escolhe o que ela acha melhor, né? Qualquer uma delas serviria, ele escolhe dentro da conveniência, montagem, custo, uma série de coisas. E também, se ele quiser aplicar algum parafuso, alguma conexão fora do que o fabricante ou a nossa experiência recomenda, o programa não permite, tá? Então, é uma diferença brutal daquele desenho de canetinha hidrográfica, porque a gente faz hoje, né? Então, essa modernização do material foi acompanhada toda uma tecnologia de cálculo, de projeto, de usinagem, enfim. E hoje, em relação às empresas europeias, ou canadenses, ou mesmo americanas, a gente já não tem mais uma diferença tecnológica nenhuma. Desde a parte de projeto, né, da concepção, os programas de cálculo. Vê bem, eu me formei há muito tempo, né? Eu ainda continuo trabalhando no pré-dimensionamento, sou que faço ainda 85% das obras nossas, eu faço o modelo inicial, concepção estrutural e tal. Eu ainda trabalho com tensões admissíveis, tá? Que é assim, uma coisa aproximada. Eu erro pouco, mas eu faço e daí passo para os meninos lá, o resto da equipe de engenharia, que vai rodar todos os programas possíveis e imagináveis, verificar deformação, vento, enfim, estabilidade, enfim, tem uma série de verificações. Óbvio que quando isso contrasta com o que eu desenhei, a gente vai ajustando, ou quando eles têm uma dúvida, eu vou falando. Mas, enfim, hoje a gente tem um sistema de projeto muito de vanguarda, assim, equivalente a qualquer grande empresa no mundo. A gente tá junto, nós não temos volume das grandes empresas, né? A gente ainda é uma indústria pequena no Brasil, mas em termos de tecnologia, a gente usa a mesma cola, o mesmo parafuso, as mesmas máquinas de comando numérico, os mesmos programas de cálculo, tanto que empresas grandes, empresas europeias, principalmente grandes, muitas vezes trocam experiência com a gente, né? Parece uma piada, mas eles ligam: o que você acha disso? Eu ligo e pergunto o que você acha disso. Então já não tem mais, em termos de tecnologia, o degrau que tinha lá no começo, né? Para vocês terem uma ideia, os primeiros contatos que eu tive com empresas fora do Brasil, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a sensação que eles tinham é assim: puxa, até que vocês fazem umas coisinhas boas, mas como é que a gente faz para vocês saírem da pré-história, né? Porque para eles estavam num boom de desenvolvimento de tecnologia em madeira e a gente estava ainda dentro daquela carpintaria, marcenaria, coisa tradicional, né? Hoje já não acontece mais isso, tá? Essa é um projeto de uma portaria da Flávia Gasperini, que a gente fez em Avaré. Então, só para vocês terem ideia como é que é hoje a apresentação dos projetos, né? Tudo vai detalhado, tudo em 3D. Então, o próprio montador, ele tem um palm top que ele tem um modelo em 3D, então qualquer dúvida ele pode girar o modelo, tirar uma medida, enfim. Hoje, a maneira de se comunicar com o pessoal na obra melhorou muito, né? Aí são os desenhos, esses são os desenhos básicos que o nosso montador recebe, e é a portaria pronta, tá? Então, é uma obra simples, uma água só, uma portaria e tal, mas aí já começa a ter uma certa sofisticação estrutural, né, que vai existir em todas as obras nossas atuais, tá certo? Então, a gente tem um problema de contraventamento, óbvio que uma placa dessa, numa região absolutamente plana, vocês devem imaginar as tensões
oriundas do vento, né? Então, a gente teve que fazer esse conjunto. O arquiteto queria um apoio central só, óbvio que seria impossível, né? Então, a gente tem lá um triângulo que trabalha basicamente a compressão, né? Que é resultante da carga da estrutura, que teoricamente pararia em pé, mas quando venta, é evidente, isso tombaria, então a gente criou esse par de suspensórios aí que impede o vento de movimentar a estrutura, tá? Bom, eu vou explicar rapidamente o que é a fabricação, né? O que é a madeira engerada, como é que a gente faz isso? Basicamente, existem sempre com três letras, né? Existe o MLC, o CLT, o LVL, o DLT, enfim, existe uma série de produtos que você faz a partir de madeira engenheirada. Nós só fabricamos MLC, que é pilares e vigas de madeira laminada colada, tá? Essa não é uma tecnologia nova, né? A primeira patente é de 1911, na Alemanha, então nós estamos falando de um produto que tem mais de um século. No Brasil, existiram duas empresas precursoras, que eu lembre, né? Talvez tenha tido outras, mas enfim, que é a Laminarco, né? Do Calia pai, né? E a Esmara, né? Do pai do Andrés, lá no Rio Grande do Sul. Elas começaram nos anos 50, 60, foram empresas que fizeram muitas obras importantes, mas primeiro a Laminarco, depois que o Calia morreu, a Laminarco parou, e há uns 4, 5 anos atrás, a Esmara, né, que é do Andrés, também parou. Então, hoje, tem muitas empresas trabalhando com laminado colado. A gente não é a mais antiga, não é talvez a maior, mas a gente tem um volume de obras razoável e tem um lugar no mercado que pela engenharia nossa, eu posso dizer que a gente é uma empresa de ponta. A gente não tem o maior volume, a gente não tem o maior faturamento, enfim. Mas a gente tem experiências muito interessantes. Acho que, basicamente, é uma empresa de engenharia. A gente faz a parte industrial porque a gente não tem quem forneça a madeira colada com a qualidade que a gente quer. Então, hoje em dia, a gente fiscalizou totalmente a produção. Somos sócios de uma serraria, temos estufa, fazemos todo o preparo da madeira, e a madeira vai chegar em São Paulo, né? A empresa do Sul que fornece a madeira para nós, da qual nós somos sócios, é a IBK, e ela vai fornecer os pacotes desse jeito. Então, essa madeira chega bitolada, com 32 milímetros, depois a lamela, né, que vai ser feita, fica com 30 milímetros, e as larguras padrão nossa, né? Então, acabada nossas larguras padrão são 60 milímetros, 90 milímetros, 120, 150, 180. Excepcionalmente, a gente já fez pilar 210, mas é muito difícil. Quando a gente precisa de um pilar maior, a gente faz 2 blocos e une, tá? Une mecanicamente, com parafuso, tá? Não com cola, a gente não cola bloco. Mas, enfim, a madeira chega, o que ela é? É um monte de tábua otimizada, ou seja, sem os defeitos, né? Então, eu sempre brinco que não existe madeira sem defeito. Existem madeiras que têm os defeitos aceitos por norma, tá? É evidente, a qualidade desse material é excepcional, porque a gente tem uma produção muito grande lá no sul, então a gente escolhe, dentro da categoria estrutural, a gente tem uma categoria estrutural para nós mesmos, então a gente tem, obviamente, a gente fornece inclusive para os nossos concorrentes, tá? Óbvio que dentro da categoria estrutural, o melhor material é o nosso, porque é nosso, mas o resto também é estrutural, tem qualidade estrutural, tudo. Mas a gente acaba conseguindo um material de uma qualidade muito superior a de todos, tá? Mas isso por causa de ofertas. O dia que não tiver oferta, a gente vai colar dentro da norma, tá? Então, chega esses fechos de sarrafo, vamos chamar assim, tá? A primeira fase é o finger joint, que é a emenda indentada, que é um zigue-zague que você faz na cabeça do sarrafo para você ter uma área de colagem grande. Além disso, você não tem a situação de topo de fibra colando em topo de fibra. Você vai ter lateral de fibra colando com lateral de fibra. Isso, obviamente, além de uma área de contato muito maior, é muito mais fácil de colar, que é a situação da madeira. A madeira é uma fibra, né? Com um material, uma resina que cola essa fibra. O mais próximo é uma fibra de vidro, uma coisa assim, né? Seria uma coisa parecida, tá? Então, é algum material que é como se fosse uma resina cheia de fibra, e quando você cola isso lateralmente, é evidente, é muito mais eficiente, tá? Então, aí dá para vocês terem uma ideia, né? Então, você tem esse zigue-zague, você passa a cola e prensa isso, tá? Uma vez prensado, aí na foto vocês conseguem ver, toda essa parte que tem esse branquinho aqui é uma emenda, tá?
você consegue fazer uma viga de comprimento que você quiser, tá? A gente faz vigas até 24 metros, excepcionalmente, mas o nosso a nossa prensa tem 24 metros, mas o nosso comprimento máximo é 21 metros, tá? Isso é uma limitação da nossa planta, é uma limitação de logística, né? Até 21 metros eu consigo transportar em carreta sem batedor, tal. Mas, teoricamente, você pode fazer vigas muito maiores. A maior viga que eu vi, assim, que eu estava do lado, vi produzindo, é uma viga que eu vi na Europa, na Itália, de 40 metros de comprimento. Eu vi não só fabricar, como vi transportar essa viga. Mas se você transportar uma viga de 40 metros, que produziu na Itália e levar para a Alemanha, é um baita de uma dor de cabeça. Só que eles lá têm toda essa tradição, enfim, eles fazem isso. A gente faz, o maior viga que a gente fez é 24 metros, e não pretendo fazer outras, tá? 21 tá muito bom, tá? Então, o passo seguinte, uma vez feito o finger, é aplanar, fazer o preparo de superfície. O correto seria a gente classificar o modo de elasticidade das peças para, nos quartos inferiores e inferiores, usar o material que tenha o valor médio para cima, tá? Nós não temos um medidor de modo de elasticidade em linha que possa atender a fábrica, então, até hoje, a gente faz uma classificação visual. Qual é o problema da classificação visual? A gente tem que usar o modo de elasticidade mais baixo, ou seja, um valor. Normalmente a gente ensaia e dá sempre valores superiores, tá? Problema disso, nenhum, exceto o fator que algumas contraflechas que a gente dá ficam superiores à deformação. Então, a gente corre o risco de algumas estruturas a viga ficar para cima. Se você tem uma viga de 10 metros de vão, perfeitamente alinhada, 90% das pessoas vão dizer que ela arriou. Então, a gente sempre dá um pouquinho para cima para não dar essa sensação de desconforto. Apesar da norma permitir deformações até elevadas nessas situações. Mas a gente costuma dar contraflecha, tá? Uma vez feita essa classificação visual, vai para a prensa, né? Aí vocês estão vendo, essa prensa tem 24 metros de comprimento por 1,20 de altura, tá? A pressão de colagem é 10 quilos por centímetro quadrado, então, vocês terem ideia, cada pistão desse chega a aplicar 8 toneladas. Outra coisa importante é o tempo da cola. As colas, elas têm uma característica, elas têm dois tempos, né? O que a gente tem, tempo aberto e tempo fechado. O que é o tempo aberto? É o tempo que você leva para montar a viga. O tempo fechado é o tempo que ela fica prensada, tá? A gente trabalha com uma cola PU de meia hora aberto e 1h15 fechado, tá? Parênteses sobre a produção de madeira laminada colada. Algumas questões. Eucalipto, ele é muito denso, ele tem em torno de 650 quilos no metro cúbico, é muito mais difícil de colar do que um pinus. O preparo de superfície dele é extremamente importante porque a ancoragem dele é mais difícil, tá? Em compensação, ele produz estruturas muito mais esbeltas, porque ele tem uma modularidade muito maior, uma resistência mecânica maior, tá? Outra questão importante, umidade. Entre 12% e 15% de umidade, não mais que isso e também não menos, porque o catalisador da cola PU é a água. Outro fator importante também, a indústria no Brasil está crescendo muito, mas ela não é suficientemente grande para os componentes, além da madeira, serem produzidos aqui. Então, hoje nós temos custos elevados, porque os parafusos nossos são italianos, alemães, austríacos. 90% dos nossos parafusos são Rotoblast, que vem da Itália. A cola vem da Suíça. As máquinas, tirando essa prensa que é brasileira, mas as máquinas CNC, que são as mais caras, são todas da Alemanha. Então, a gente não tem ainda uma escala no Brasil suficiente para você ter fornecedores nacionais. Então, a gente tem que manter, por conta própria, um sistema de importação, peça, enfim. Ainda tem um custo alto, porque não é uma indústria de grande volume. Então, a hora que, obviamente, tiver mais indústrias e maiores, os fornecedores vão se estabelecer por aqui, tá? Então, aí é como é feito, né? Você vai empilhando as peças, tá? Notem que isso não é uma viga única, tá? É um monte de viga uma em cima da outra, tá? Você pode fazer uma viga útil. Teoricamente, eu posso fazer uma viga de 1,20 m por 24 de comprimento. Nunca fiz, mas é possível, tá? E aí, o primeiro movimento é usar a prensa lateral para alinhar essas réguas, né? Porque elas, mesmo sendo aplanadas, seca em estufas, ela tem empenos. Então, a gente coloca uma régua com empeno para um sentido, uma régua com empeno para o outro,
entra com o prensor lateral, encosta essas réguas e daí desce a prensa superior. Esses pistões que estão aqui, tá? A seguir, ela passa numa plana, duas faces, e ela vira isso aqui, ó. Tá? O bloco que está pronto para usinagem, tá? Normalmente, essas atividades nem sempre são feitas pela mesma empresa. Existem laminadoras que laminam e entregam para alguém usinar. Na Europa é mais comum, aqui no Brasil tem uma empresa só que lamina para terceiro, que é a Urber. A nossa parte, vamos dizer, de engenharia mesmo, começa daqui para frente, tá? Então, a gente daí para frente vai fazer a usinagem, o preparo da peça, a proteção contra inseto, tudo, e faz um Lego gigante que a gente vai montar na obra, tá? Qual é a vantagem disso? Na obra não tem resíduo, não tem parada, não tem peça errada, não tem nada. Tudo é feito aqui na fábrica, tá? Parênteses para as vigas curvas, tá? Vigas curvas são feitas uma a uma no chão. Existem máquinas de fazer viga curva? Existe. São caríssimas e pouca gente na Europa tem. No Brasil ninguém tem e não tem sentido nenhum ter. Algumas pessoas, não somos só nós, têm essas prensas de solo que elas servem, evidente, para fazer uma viga padrão, tal, etc. No caso da Poli que eu comentei no começo, tem um mundo de vigas curvas, de raio variado, ou seja, é só problema, entendeu? Para você fazer uma viga dessa, a mão de obra é 30% a mais, e eu praticamente tenho que parar minha linha de viga reta para vir fazer viga curva, porque ela demanda uma mão de obra muito maior. Óbvio, ela é toda manual. Então, não é só que a produtividade é menor, ela demanda muita mão de obra, e é igual na Europa, exceto as pouquíssimas fábricas que têm máquina automática. Existe, tá? São caríssimas, mas elas existem. Aqui no Brasil é só manual. Então, isso é uma temeridade, né? Começar a fazer um monte de viga curva, de raio variado, de cada uma de um jeito, isso aí é tecnicamente muito complicado, tá? Então, aí vocês já vem a viga prensada, tá? Essa viga é parte de um arco que a gente fez, que tem 50 metros de vão. Esses arcos são compostos de 6 peças, tá? Essas peças têm cerca de 1 metro de altura e 15 centímetros de largura, elas são duplas, né? Na verdade, a peça acabada é 1 metro de altura por 30 centímetros de largura. Então, a mesma cola, prensa aqui, né? É uma correria danada, porque em meia hora você tem que montar uma viga dessa, ela fica mais tempo, normalmente quando é uma situação dessa, a gente chega a 2, 3 horas, desforma e tudo bem, ela conforma isso aí. Agora, vocês imaginem produzir 1.000 cúbicos de madeira desse jeito e ainda ficar trocando molde toda hora. Aqui é bom porque esse arco aí a gente fez, óbvio, é o mesmo raio em tudo, então você fez a forma, você vai repetindo. Eram, sei lá, eu acho que 40, 50 vigas, todas idênticas. Aí é mais fácil, tá? Então, por exemplo, aqui, né, você vê que tem uma forma de S. Na verdade, são 3 vigas iguais, curvas, uma virada para cima e 2 viradas para baixo, ou seja, então é a mesma viga, 3 vezes 4. Então, tudo bem, são 12 vigas idênticas. Você faz aquela forma, cola 12 vigas, beleza. Com raio constante e todas com o mesmo raio, tá? Bom, voltando à produção. Uma vez aquele bloco pronto, ele vai entrar na CNC, tá? Essa é a CNC antiga, tá? Que é o que eu tenho filme. Nós estamos instalando uma bem maior que essa, tá? Com quinto eixo, boca de 1.300, essa boca aí é 480, é a largura das peças que ela usina, tá? Com muito mais aparelhos, muito mais ferramentas. Nós estamos montando uma, e já está chegando da Alemanha a outra, que deve chegar, está em Itajaí, está no Porto, não atracou porque o Porto está congestionado, mas teoricamente já devia estar a caminho de São Paulo, então nós vamos ficar com 3 CNCs de grande porte, tá? Para vocês terem ideia, essa que está operando vem num container, as novas vêm em 4 containers, então já tem uma que já está montando, e a gente está montando uma segunda, e talvez a gente pensou em aposentar essa, mas a demanda está tão aquecida que talvez a gente tenha que operar com as 3, tá? Bom, qual é a importância da CNC? Vamos dizer, não é possível você fazer grandes volumes de madeira a partir de um trabalho manual. Assim, é possível? Sim, é possível, mas eu teria que ter 50 carpinteiros, marceneiros bons, né? Para ter um volume que viabilize uma fábrica também na nossa e atenda a demanda nossa, que não é pequena, tá?
Então, sem as CNCs, é praticamente impossível você ter uma indústria de madeira laminada colada, ou até você pode usar madeira maciça nela também, que atende no mercado grande, tá? Para fazer pequenas construções, obviamente, você faz o que você tem, tá certo? Faz manual, faz com madeira nativa e tal. Quando a gente pensa em construções de grande porte, você tem que ter essa verticalização, né? Garantia de fornecimento de material, colagem e usinagem e montagem, tá? Então, uma característica da indústria da construção em MLC, no Brasil e no mundo, é a verticalização. Nós somos mais verticalizados que os outros em função de ser uma indústria nascente aqui. Mas na Europa, o cara cola, o cara projeta, o cara usina, monta, faz o projeto, é sempre um pacote só. Por que isso? Para você não ter uma responsabilidade difusa. Se um cola, o outro projeta e um terceiro monta, se dá algum problema na obra, nunca você vai saber o que aconteceu. Sempre alguém vai dizer que é o outro, é o outro, é o outro, e assim por diante. No nosso caso, não. Nós ainda, pior ainda, estamos desde a matéria-prima. Então, a gente tem a floresta, a gente serra a madeira, a gente seca a madeira, a gente seleciona a madeira, tira os defeitos, a gente cola, a gente usina, a gente projeta e a gente monta, ou seja, é tudo a gente que faz. Por quê? Porque é uma indústria nascente, tá? A tendência, evidente, é com o tempo a gente se concentrar na fase final, que é a partir de um bloco já colado, fazer o projeto, usinar e montar, tá? Que é a parte de engenharia, tá? Esse é um tanque de tratamento, né? Esses dois reservatórios grandes ficam o material de tratamento. Nós usamos um material à base d'água, né? Porque a gente sempre está procurando o menor impacto ambiental possível. Então, o nosso material é à base d'água, com cipermetrina, bora, enfim, uma série de produtos de baixo impacto, mas são produtos que têm algum tipo de impacto ambiental, muito menos que um tratamento em autoclave com CSA e CCB, que é uma necessidade do Pinus. Tem alguns tratamentos menos agressivos em Pinus também que estão sendo usados, tá? Madeira embalada, passa o seguinte, obra. Então, toda a nossa estrutura ela é numerada, né? Tem lá, a CNC emite um selo, né? Que é colocado no topo da peça. Então, está tudo identificado. Isso vai para a obra com essa embalagem para proteger do cimento, da terra, enfim. Nem assim é muito. A gente tem muito sucesso. Muitas vezes o pessoal da obra é capaz de passar com o carrinho de mão em cima de uma viga nossa, mas, em geral, isso protege razoavelmente o material. E daí nós vamos entrar na fase de transporte, né? A gente cuida também, né? Que eu estava falando desse negócio da verticalização, evidente, todo o transporte do material até a obra é nosso. O içamento também é nosso, né? A gente tem alguns guindastes, temos 3, mas ainda somos obrigados a alugar, somente os guindastes grandes, né? Os guindastes pequenos nós temos, mas quando é um guindaste muito grande, a gente aluga, tá? E aqui eu tenho um exemplo, esse é um projeto do Koenigsberg e Vanuc, que eu acho interessante, acho que o Reolando falou que tinha um arquiteto no grupo aí, que é assim, a partir da hora que você faz peças com pequenos elementos colados, você começa a ter uma liberdade formal na madeira, quase como se fosse um material fundível, não sei se existe a palavra, como concreto ou soldável como aço, entendeu? Então a gente começa a ter uma liberdade formal na hora de fazer um projeto que a gente não imagina que seja em madeira. Por quê? Porque você vai pegar uma tora. O que é uma tora? É uma coisa cônica, ela não é cilíndrica, ela é cônica, tá certo? Tem um furo no meio que é a medula, tá certo? E eu vou ter que tirar dessa peça. E a seção dela não é um círculo, né? É oval. E dentro disso aí tudo eu tenho que tirar um paralelogramo, ou seja, vocês já estão vendo que a possibilidade geométrica disso é complicado. Então é muito difícil você obter seções grandes e compridas em madeira nativa maciça, ou madeira plantada maciça. Na hora que você cola pequenos elementos, você tem a mesma liberdade quase formal que você teria com aço concreto. Então, nesse caso aqui, eu tenho lá um pórtico biarticulado, momento lá no encontro da viga de cobertura com o pilar. Depois eu tenho um pilar de seção variável e uma viga curva, tá? Então aí dá para vocês terem uma ideia. Eu gosto dessa foto porque ela mostra bem essa coisa plástica, né? Você tem lá um pilar que tem uma rótula, óbvio, no pé, seção variável, momento máximo lá em cima. Quando a gente chega aqui, a gente vira o arco. Então é uma solução muito inteligente, né? Ela está apoiada no muro do outro lado. São ginásios esportes, no móvel do Odebrecht aqui atrás do shopping Morumbi. Então, é uma construção simples, que ficou super boa, enfim, resolveu lá as questões
do nosso cliente, dos arquitetos e tal, mas revela bem essa questão da liberdade formal, tá? Bom, aqui a gente tem um estudo de uma viga, foi uma das últimas obras, assim, mais interessantes em termos de engenharia que a gente fez, que usa processos paramétricos de cálculo para conseguir o máximo desempenho, né, com menor volume. O conceito é muito simples. É uma viga superior que tem uma inércia maior e uma peça inferior que tem uma inércia menor. Qual era o objetivo desse estudo, né? Era a gente conseguir, se vocês olharem aqui à esquerda, vocês vão ver ela sendo conformada. Conseguir duas peças, assim, a nossa CNC só faz viga reta. Eu não tenho como fazer na CNC. Existem máquinas, tá? Que fazem usinagem de vigas curvas. Assim como a fabricação de vigas curvas é muito cara, a usinagem de vigas curvas é caríssima. Porque, óbvio, você é obrigado a ter um equipamento que a viga fique parada, e daí você vem com um pórtico, com uma tomada de força e um braço, e vai usinando lentamente. A gente, obviamente, pega uma peça reta e enfia dentro da CNC. Nossa produtividade é muito mais alta. Então, qual era a ambição desse projeto? É conseguir, e óbvio, nós tivemos que usar métodos paramétricos, uma série de coisas, uma situação em que a relação entre as inércias das peças gerassem o quê? Uma peça curva embaixo e uma peça em cima com a contraflecha que a gente queria. Aí um vão de 20 metros, tá? A gente queria uma contraflecha de 6 centímetros, tá? Na verdade, a contraflecha chegou a 7, o que também está muito bom. Vocês veem na foto do meio, tá certo? E como é que isso é feito? São feitas duas peças retas, essas retas são usinadas na CNC, e daí aqui, que vocês, eu vou até voltar aqui o filminho, deixa eu ver se eu consigo voltar isso aqui. Aí, se vocês olharem na esquerda, tem o filminho aí. Isso é feito a partir de duas retas, uma peça curva. Evidente que quando eu aplico uma força para curvar de baixo, ela empurra de cima. E daí eu consigo essas duas diferenças, né? A gente tem alguns congressos importantes, né? O congresso nosso aí é o WCTE, que foi em Oslo esse ano. A gente mandou esse trabalho, foi selecionado, fizemos não pôster, fizemos uma apresentação. Primeiro eles tinham selecionado a gente fazer uma apresentação de 5 minutos, depois a comissão lá achou que era um trabalho que tinha um interesse grande e deram 10 minutos para nós. O João, que é nosso engenheiro-chefe, foi a fazer a apresentação. Foi uma repercussão muito boa, e aí tem um caso interessante. De tudo que a gente fez nesses 40 e tantos anos, sempre a gente tem coisas que a gente faz, às vezes melhora um pouco um detalhe de alguma coisa que já existia. A gente tem um repertório muito grande, tem muita relação com obras de fora, então a gente tem uma literatura que muitas vezes leva a gente a fazer soluções muito próximas do que é feito antes na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, menos Canadá também um pouco. Nesse caso, a gente conseguiu, depois de 45, 44 anos de trabalho, uma solução de engenharia que a gente reputa como única, né? Ou seja, isso nunca foi feito. Eu não consegui achar nada na literatura a partir de duas peças retas. Evidente que essa viga, com essa forma de asa de avião, tem um monte. Só que como é que ela é feita normalmente? A viga de baixo, ela já é feita com essa forma curva. E daí a gente cai em todos aqueles problemas. É caro, não usina nas CNCs normais, tem que ter uma usinagem muito especial e tal. O grande truque dessa viga é que ela é toda feita com peça reta e a gente consegue uma estrutura bem sofisticada. O outro fato é que com os usos de cálculo paramétrico, a gente consegue otimizar o volume de uma forma absurda. Então, essa viga é uma viga que tem um desempenho muito grande, muito bom, e é madeira com madeira, né? Tem metal, óbvio, tem parafuso, né? Eles estão colocando aqui os parafusos. Na esquerda você vê que no final tem os parafusos cruzados que transmitem, né? Porque a tração nessa peça de baixo é muito grande, né? Então a gente tem lá uma ancoragem, mas a gente não tem uma, vamos dizer, uma predominância de conexões metálicas de grande porte. Eu vou mostrar obras que usam isso. Mas nesse caso é uma experiência radical, porque realmente ela usa a madeira no máximo desempenho possível, tá? Eu vou mostrar algumas obras aqui, voltando aqui, vamos dizer, que estão muito mais voltadas, vamos dizer, para mostrar a gama de trabalhos que a gente faz e pouca coisa de engenharia, tá? Eu concentrei até aqui a questão mais de apresentação do material, um caso de engenharia que eu reputo como original e interessante, que é esse aqui. Então, agora eu vou dar uma passada rápida por algumas obras, né? Para vocês terem noção
da amplitude de trabalho que é possível fazer. As obras não têm nada que ver uma com a outra, mas elas são todas de madeira, tá? Ô, Hélio, Oi, desculpa. desculpa interromper, é que a gente levanta a mãozinha, acho que você não vê a gente, né? Você tá fazendo Eu não vejo vocês, desculpa. só uma pergunta, aqueles elementos que você mostrou que tem a altura variável, aqui você mostrou que até aquele ginásio que vocês fizeram, vocês fazem a viga reta e depois vocês cortam no CNC mesmo? A gente faz a viga reta, usina na CNC e depois monta, se eu Entendi. entendi a pergunta. É isso, mas aí é descartada a parte que vocês não utilizam no. Vocês fazem a transição, né? Variando a altura, vocês descartam a parte que não utiliza? Não, aquelas duas seções retas, elas são conformadas, não Complementares. joga nada de material fora, essa é a ideia, Entendi. tá? Isso daí seria um desastre, Uhum. seria uma não solução, tá? Ó, esses dois perfis aqui que vocês estão vendo, esse e esse, eles são colados retos, eles entram na CNC, são usinados, depois a gente monta, tá vendo? Ó, deixa eu ver, eu vou botar o filme de novo aqui, acho que eu consigo botar, peraí. Ó, tá vendo? Isso é uma reta e isso é uma reta. Esses elementos são retos também. Aí a gente vai puxando, você põe uma barra roscada, né? E vai girando, ela vai chegando, entendeu? Tá vendo, ó? Agora é a partir de duas peças retas. Não existem vigas dessa a partir de peças curvas, mas ó, uma peça curva não é uma peça reta que você corta de uma forma curva, tá? Ela já é feita curva, tá? Não é que você pega um retângulo e faz uma curva. Isso estruturalmente, inclusive, não funciona. Porque as fibras têm que estar paralelas à face, tá? Senão a madeira racha, tá? Eu não estou entrando muito na questão do material em si, tá? A madeira é um material isotrópico, tá? Isso é um baita problema. O que é um material isotrópico? Se você pegar um cubinho de aço ou um cubinho de concreto, enfim, tem um monte de material, qualquer face que você usar do cubinho e comprimir, ela vai ter a mesma resistência. A madeira não. A madeira, no sentido da fibra, ao longo dela, ela tem uma resistência que normalmente é 3 vezes maior do que normal a fibra, entendeu? Então, todas as conexões são muito difíceis, porque às vezes você encosta uma viga num pilar. O pilar resiste, eu vou falar em termos antigos, tá? A tensão admissível é 120 quilos por centímetro quadrado. A tensão admissível normal à fibra vai ser 30. Então, é a conexão, ó, dimensionamento de uma viga bem apoiada de madeira é a coisa mais ridícula do mundo, é facinho. Conexão é infernalmente complicado, precisa tomar cuidado, que é onde vai dar bode, tá? Bode em estrutura de madeira são duas coisas: deformação excessiva e conexão mal feita. Aliás, desculpa, três, e contraventamento ausente, tá? Se você tiver contraventamento, tal, o que vai acontecer se você errar um cálculo é uma deformação um pouquinho maior, tal. Mas, assim, o cara, se você fizer uma viga de madeira que vai romper com a carga, o cara que for montar vai dizer que está errado, não precisa ser engenheiro, entendeu? Qualquer um vê. Então, é muito simples. Agora, colagem de eucalipto é complicado, precisa ter um controle de qualidade rigoroso, conexão é um baita problema. A pessoa que está no projeto de conexão tem que ter muita experiência, não é, sai fazendo, tem que tomar cuidado mesmo, né? Isso aí é complicado, tá? Tem sua manha, tá? Mas é isso, é a partir das peças inteiras. Deu para entender? Duas Deu peças sim. retas, desculpa. Deu sim, obrigado. Tá. Bom, vamos lá. O campo de aplicação é imenso, tá? Essa aqui é uma residência simples, aqui na Granja Viana, perto de São Paulo, projeto do Denis Joelson. É uma cobertura plana, reta, sem problema nenhum, mas é uma casa que foi muito publicada, ganhou prêmio, foi publicada no exterior e tal, mas é uma coisa absolutamente simples, tá vendo? Não tem nada de estrutura complicada. Ela é toda sistema pilar-viga, cobertura plana, contraventamento por alvenaria, tá? Os panos de alvenaria contravento e estrutura. É evidente que é uma obra que buscou custo baixo, tá? Óbvio, é a intenção. O proprietário é um profissional liberal, uma pessoa que não tem lá recursos para jogar fora, né? Então, a racionalidade aí é muito importante. E sempre se buscou nessa estrutura o melhor desempenho, mas sem termos aí uma boa arquitetura, né? Ou seja, desculpa, permitindo mesmo assim uma boa arquitetura, né? Então, essa é uma característica muito forte do nosso trabalho, é entender o desejo do arquiteto, ver a possibilidade do cliente, né? Porque, assim, a engenharia não é só dizer, eu faço alguma coisa que vai durar ou que vai funcionar. Ela tem que se adaptar, entender o que o arquiteto quer, entender a possibilidade do proprietário também, né? Então, é uma coisa
mais complexa, assim, né? Vamos dizer, o que caracteriza muito o trabalho nosso é ouvir o arquiteto, eventualmente ouvir até o proprietário, mas sobretudo o arquiteto, e tentar fazer uma arquitetura que atenda o desejo dele e que custe uma estrutura que atenda a arquitetura e que custe alguma coisa que o cliente pode pagar, entendeu? Tudo tem solução, entendeu? Dá para fazer qualquer coisa em madeira. Vou mostrar uns absurdos aí no final. Mas o custo vai embora, entendeu? Então, essa é uma estrutura bonita, mas simples, tá? Que atende um programa de classe média, tá? A gente não consegue fazer habitação popular em madeira hoje no Brasil de jeito nenhum. Vamos conseguir o dia que a gente tiver empresas grandes, com escala, sim, mas hoje não, tá? Essa aqui é outra construção pequena, mas ela tem uma característica especial. Ela é no meio do nada, tá? Eu vou mostrar uma foto, vocês vão entender. Então, isso é outra coisa que a gente é muito chamado. Quando você precisa fazer uma cobertura num lugar remoto, que não tem acesso, que é difícil chegar com qualquer tipo de material, é evidente, um material extremamente leve, que é a madeira, fácil de manusear, que não tem nenhum prejuízo durante a montagem se chover, entendeu? A gente só não trabalha enquanto está chovendo. Parou de chover, a gente volta a trabalhar. A chuva não danifica a madeira, evidente, ninguém vai deixar 10 anos na chuva, não é isso. Mas durante a montagem, chover ou não chover é absolutamente irrelevante, tá certo? E lugares de difícil acesso, a gente é muito chamado para fazer grandes coberturas, pequenas coberturas, enfim, é um escopo que a gente está sempre lidando, apesar de ser obras pequenas. Para nosso tamanho hoje são obras pequenas, mas a gente atende, tá? E aqui dá para vocês verem uma coisa interessante. O cliente, dadas as condições do local, aqui é em Goiás, 200 quilômetros acima de Brasília. É um lugar bem quente, tá certo? Então, e ele queria usar a mão de obra local, material local, então ele fez uma laje de concreto, alvenaria, usou tijolo da região, fez uma lajinha em cima, e a gente fez uma grande cobertura sobre tudo isso, exatamente para proteger termicamente, ter uma ventilação permanente por cima dos blocos e tal. E daí, óbvio, eu queria fazer um contraventamento, porque a região, obviamente, tem ventos absurdos. E eles não queriam nada, entendeu? Eu queria fixar nesses únicos dias de alvenaria e tal. Daí a gente acabou adotando essa situação que lembra barracas, né, de acampamento, de fazer o contraventamento para fora do prédio, tá? E ficou muito bom, funcionou super bem, enfim, não interferiu com a arquitetura e eles até gostaram da solução. E aqui dá para vocês terem uma ideia, quando eu disse que a construção está no meio do nada, ela está no meio do nada, tá? Então, o acesso é difícil, você tem que levar a carreta até o ponto mais próximo, daí se transborda para caminhões pequenos, muitas vezes são caminhões traçados, né? Caminhões traçados são caminhões de dois eixos, né? Mas com tração dianteira e traseira, para poder subir quase em parede e tal. Então, a gente cuida da logística para chegar a carreta no ponto mais próximo da obra. Quando é uma obra no lugar assim, aí sim, aí o cliente tem que providenciar entre o lugar mais próximo onde chegou a carreta e a obra, o transporte do material. Se tem acesso para uma carreta, óbvio que a gente leva até o lugar. Tá? Essa obra, uma de 2010, é uma cobertura em Campos do Jordão, para um recinto de leilão de cavalo, e ela tem uma característica interessante que eu vou mostrar a seguir. É um cliente nosso, a gente vinha trabalhando com ele há muito tempo, essa ponte aqui de madeira nativa fomos nós que fizemos, essas cocheiras aqui fomos nós que fizemos uma casa. Então, é uma fazenda dedicada à criação de cavalo e tal. E daí chegou a hora de fazer esse prédio aqui, que era um grande desafio, que era um balanço de 12 metros. Essa foi a primeira obra que nós fizemos em laminado colado, que tinha uma ousadia estrutural. 12 metros de balanço não era uma coisa que... Hoje a gente tem feito coisas maiores, tá? Mas na época, em 2010, 14 anos atrás, era uma ousadia, vamos dizer assim, na retomada do uso da madeira laminada colada. O cliente topou fazer e a gente fez. E essa obra, ela serve muito para avaliação do material. Então, muita gente que achava, madeira, pequenas construções, tal. Então, quando você tem uma obra com essa característica, né, daqui, o prédio tem 25 metros, mas daqui até aqui você tem 12 metros de balanço, isso, isso aí foi publicado, um monte de gente viu, tal, deu essa validação do material. Também é um lugar na Mantiqueira, um lugar de difícil acesso. O limite era 12 metros de comprimento, a gente fez uma composição de vigas para transportar e conseguir atender isso aí. Tá? Para que vocês tenham uma ideia da escala. Essas só são fotos da entrega da obra, tá? Hoje em dia deve estar mais pronto. Eu passei só uma vez depois que eu entreguei lá. E aqui dá para vocês entenderem por que é essa cobertura, tá? O cliente queria, ele está no alto da serra, vendo o Vale do Paraíba.
ele queria que as pessoas que estivessem aqui vissem a paisagem sem nenhuma interferência. Então, a gente criou essa grande marquise aí de 12 metros. Tá? A partir daí, começou a aparecer muita obra de grande porte para nós. Tá? A maior delas é essa, que é uma obra da Fundação Bradesco, de 2016. O início da obra foi em 2016, que são 2 prédios idênticos, né? Com 13 mil metros cada um de construção. Em termos de área, é a maior obra que foi feita no Brasil, deve estar, assim, são 1.000 e poucos cúbicos de madeira, e eu, assim, não conheço uma área maior, contínua, em construção em madeira no Brasil. Tá? São 2 prédios de 13 mil metros. Projeto da LF0 com o Rosenbaum, com o Marcelo Rosenbaum. E aqui, um pouco da explicação de qual foi o conceito, tá? Bom, vocês estão vendo o salto tecnológico que foi, né? Aí vocês estão vendo 1, 2, 3, 4 girafas, tá? A gente hoje trabalha sempre com plataformas, né? Monks, né? Caminhões guindastes, né? Esse aí até não é nosso, mas nós temos 3. Esse aí é um alugado lá em Tocantins. A gente chegou a ter 21 pessoas aí. A gente montava uma carreta por semana. Foram 33 carretas durante 8 meses. Nós entregamos a obra uma semana antes do prazo. Tá? Então, qual era a ideia? A gente ia na frente, montando a estrutura. Tá? Logo depois da gente vinha uma cobertura em telha, uma telha de aço, né, com PU no meio. Porque qual era a ideia? Você criar uma grande sombra. Tá? Lá em Tocantins, isso aí está perto do Formoso do Araguaia, na Ilha do Bananal, Rio Javés. E o grande problema deles vamos dizer, tem 2 estações do ano, né? Um sol e uma poeira infernal, e um calor infernal também, e um sol e chuva, calor infernal e chuvas muito fortes. Então, a ideia o que era? Era criar uma grande cobertura para que a obra pudesse acontecer embaixo dela. Então, a gente foi indo na frente, logo em seguida vinha o pessoal da telha, e depois vinha o pessoal do acabamento, alvenaria, porque daí a pessoa trabalhava protegida do sol, protegida da chuva. Tá? Então, esse é o grande conceito. É uma imensa cobertura de uma água só, com 3 furos no meio, tá? E a gente vem embora. A gente via na frente, viu o pessoal. Acho que aí é Dânica, acho que a Dânica vinha atrás e daí vinha as alvenarias, tá? Esse foi o conceito, óbvio, tem uma multiplicação arquitetônica, daí é outra história, mas assim, como sequência de montagem, o partido foi esse, tá? Aqui já é a obra pronta, tá? Nós conseguimos, não, nós não, né? Toda a equipe, né? A ITA era só um pedaço, só estrutura de madeira. A verdade é que não fazia estrutura de madeira, não fazia a obra, né? Nós conseguimos entregar no prazo, né? Aí não é uma escola, é um alojamento para estudantes de uma escola agrícola da Fundação Bradesco, é um internato, né? Então, aí é onde as crianças dormem, tá? É uma grande cobertura, com custo baixo, né? A gente conseguiu custo muito baixo, em preço de 15, né? Ou seja, 9 anos atrás, essa estrutura montada custou em torno de R$ 400 o metro quadrado, que é muito bom. A gente não concorreu com ninguém de madeira, porque ninguém tinha condição, CNC, capacidade de colagem à época, só nós podíamos fazer a obra. Nosso concorrente aqui foi uma estrutura metálica, né? E a gente viabilizou a estrutura de madeira. Tá? Esse foi um caso de muito sucesso, foi publicado no mundo todo, premiação internacional, enfim. É um caso bem interessante. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que o pilar está bem afastado do solo, né? Tem um pino de aço galvanizado aqui, isolando os pilares. Ó, aqui vocês veem bem essa sequência aqui, tá vendo? Por quê? Porque em cada prédio desse, mora 270 crianças. Tá? São 2 prédios, o masculino e o feminino, e cada um abriga 270 crianças. Vocês podem imaginar que depois de uma festa tem que lavar esse piso, tá? Então, é importante. Como a gente protege a madeira? É um piso cimentado, que nem de posto de gasolina, com bambolê que vem e faz uma coisa simples, tá certo? Bem feita, mas muito simples. Você tem uma transição que é um pino, no caso é um pino 1,5 polegadas em aço galvanizado, e daí você tem o pilar de madeira. Acabou. Se um dia bater uma chuva de vento, vai molhar, não tem problema. A água vai escorrer, vai cair no chão, vai secar e acabou. Lá em cima, se vocês verem, a madeira para bem antes da telha de aço, né? Então, você está com a telha de aço protegida, a madeira sempre protegida pela telha de aço, aí deve ter uns 30 centímetros, um pouquinho mais. Então, aí você não tem exposição direta de madeira à chuva.
Você resolveu o problema da durabilidade. Ou seja, o problema da durabilidade é dado no projeto e não no veneno que se aplica na madeira, na 500 demãos de tinta, de verniz, desculpe. Isso não resolve, tá? Se você não tiver um projeto adequado, pode lixar todo ano, pode invernizar todo ano, pode fazer o que você quiser, a durabilidade vai estar comprometida, tá? E qualquer tipo de madeira. Evidente que quando você tem uma madeira de densidade média, que é o caso do eucalipto, 600, 700 quilos por metro cúbico, óbvio, é melhor que um pinus, que tem 300, 400, mas é muito inferior a uma madeira densa da Amazônia, que tem 1.200, 1.300, tá? É o aspecto interno, tá? Então, são os grandes jardins internos, tá? São 3 jardins que tem no meio, né, para ventilar, circular, e sempre os dormitórios. Todos esses blocos de terra que vocês veem, na verdade, é um tijolo de solo de cimento, tá? Todos isso aí são tijolos de solo de cimento feitos com a terra do próprio local, tá? E aí já em uso das crianças. Então, você imagina, uma cidade de criança, né? São 540 crianças, 270 em cada prédio. Então, é uma cidade que só tem criança, é um negócio super interessante. Enfim. Aí a escada, elevador. Bom, aqui nós estamos mudando radicalmente de programa, tá? Isso aqui é um picadeiro, é um lugar onde as pessoas saltam com o cavalo, tá? Isso aí tem 70 metros de comprimento, 40 de largura, tá? É uma treliça com uma altura muito pequena, tá? Nós vencemos 40 metros com 2 metros de altura estrutural, 5% do vão. Por que que é complicado isso? Porque, óbvio, as tensões aumentam muito. Então, nós temos um lugar aí que tem 70 toneladas de atração, tá? Qual é o resultado disso? No final, você acaba tendo grandes nós metálicos, eu vou mostrar a seguir, com barras de madeira ligando os nós metálicos. Isso é errado? Não. Mas é uma estrutura que demanda um consumo de aço muito alto. Tá? Ao contrário da nossa viga que eu mostrei antes, aqui é uma situação em que o aço é protagonista nas ligações. Tá? E não tem outro jeito. Aí não tinha como fazer com essa altura. A altura estrutural dada era essa, porque você tem lá um pé direito mínimo, que você precisa ter o cara em cima do cavalo, mas ele pulando em cima do obstáculo, e uma margem de segurança. Também a altura total não podia exceder um determinado gabarito, por causa da normalização do lugar. Então, a gente tinha que atender um gabarito máximo em cima e embaixo uma altura mínima. Então, acabou dando isso aí, 2 metros. Tá? Bom, esses são os cálculos de deformação. Tá? Fizemos uma contraflecha de 25 centímetros. A gente nunca tinha feito uma viga de 40 metros, uma treliça de 40 metros de vão com altura de 2 metros. Né? A gente fez algumas com vãos grandes, mas não essa. E a gente super avaliou a deformação. Então, nós demos uma contraflecha de 25 centímetros, e tudo bem que 40 metros não é nada absurdo. E ela voltou uns 10. Nós temos ainda uma curva para cima de 15 centímetros. Eu não me arrependo de ter feito, porque se a gente tentasse zerar muito a contraflecha, a gente corria o risco de ter uma situação dela ficar para baixo. E se você tiver um vão de 40 metros, com 3, 4 centímetros para baixo no meio do vão, as pessoas vão se incomodar de uma forma, apesar de, por norma, você poder ter, tá? Mas as pessoas vão se incomodar muito. Então, vocês imaginam a dificuldade de você dar uma contraflecha, uma treliça regular, com um banzo paralelo, tá? A gente fez isso, tá? Bom, aqui é a imagem das conexões, tá? Então, vocês imaginam a quantidade de pinos que tem nisso para aguentar essas trações de 70 toneladas, 50 toneladas, tá? Então, é realmente um uso intensivo do aço nas conexões, tá? Esses são os pilares, são pilares duplos, né? De 12 por 51, tá? Aparelho de apoio engastado, tá? Afastado, evidente, do piso acabado, tá? E aqui é a pré-montagem, tá? Do lado esquerdo, vocês veem uma nuvem de pinos, tá? Isso aí tem algumas situações de reforço também. Se vocês olharem, vocês vão ter uns parafusos que estão não entre a chapa e a madeira. Então, entre a madeira e a madeira, para evitar um efeito de segunda ordem, que é essa madeira abrir em função dessa tensão toda. A gente estudou muito isso, a gente estudou, inclusive, projetos com esse perfil na Europa que tinham aparecido essa patologia, e eles corrigiram fazendo essa perfuração com o parafuso no outro sentido. Então, é como se a gente armasse a viga para ela não abrir com um parafuso de rosca inteira perpendicular. Enfim, é um projeto, aí esse é bem mais sofisticado, tá? Um projeto bem complicado, tá? Mas, enfim,
A gente fez uma pré-montagem do que era possível, porque não dá para... Dá, mas a gente não tem interesse de transportar uma peça com 40 metros de comprimento. Então, nós transportamos em 3 pedaços, né? Aqui é a carreta chegando na obra já. Então, isso é mais ou menos um terço da treliça, né? A gente dividiu em três segmentos, né? Essa é uma carreta extensível, né? Vocês estão vendo aí no meio que ela estica, né? Essas carretas até 21 metros não precisa de batedor, acima de 21 precisa. E aqui já é a pré-montagem. Aqui do lado esquerdo, vocês veem bem a contraflecha, tá? Uma foto, a gente está olhando a maior dimensão nesse sentido, você vê bem que no meio tem uma contraflecha grande. A gente montou os 3 segmentos, né? Para conformar essa viga. Ela tem 40 metros de vão e 3 metros de balanço para cada lado. Os pilares já estavam colocados, e daí a gente fez o içamento. É um içamento de 3 pontos, né? Porque ela é muito esbelta. A gente optou por pegar em 3 pontos, porque a gente achou mais seguro. Agora, vocês imaginem, o cuidado que tem de erguer disso. Todas as cintas têm que atuar da mesma forma. Então, sendo que as duas de fora têm o mesmo comprimento, a do meio é mais curta. Então, a gente foi usando as manilhas para acertar isso, enfim. Depois que isso a primeira ficou fácil, mas a primeira deu uma certa emoção, tá? Esse guindaste evidente na nossa, um guindaste de 70 toneladas, a treliça pesa 6, né? A gente usou um guindaste de 70, porque, obviamente, o lançamento da peça grande não dá para fazer com um guindaste menor. Lançamos num dia de céu azul, né? Evitamos vento, essas coisas. E aqui é um aspecto dela pronta. Tá? Eu não tenho muitas fotos, porque eu não tenho acesso a esse. Depois ficou pronta, o cliente não autorizou fotografar e divulgar. Mas lá no fundo vocês estão vendo um cavalo, né? Aqui, ó. Uma pessoa em cima do cavalo. Então dá para você sentir um pouco a escala do negócio, né? Esse banzo inferior tem 180 milímetros por 360 milímetros. Está extremamente tracionado, evidente, né? E em cima, o banzo superior é 300 por 360, tá? É coplanar, né? Ou seja, o sistema secundário está no mesmo plano, tá certo? Evidente que quando a gente tem vento, você tem sucção aí, daí o banzo inferior vai trabalhar com pressão. Então, tudo isso aí foi calculado. Enfim, está lá há alguns anos, está bonito. Enfim, essa treliça é a maior que a gente fez, tá? 14 metros de vão. Desculpa, 14 não, 40 metros de vão. Tá? E aqui dá para vocês verem a contraflecha, tá? Olha como ela ficou para cima. A gente imaginava que ia ficar no máximo, 6, 7 centímetros. Ficou o dobro, ficou 15. Mas, assim, o cliente não reclamou, ninguém vê. Quem vê é a gente, né? Quem é engenheiro vai lá e fica vendo essas coisas. Os caras vão lá para saltar o cavalão aqui, ó. Eles vão lá para saltar, né? Ninguém fica olhando se está alinhado ou não. Mas essa foto a gente tirou exatamente para mostrar que a contraflecha não zerou, tá? Bom, aqui é uma obra mais recente, de 22, é um hangar, é um arco de 50 metros, e aí tem uma historinha que é importante contar. O cliente tinha projetado tudo isso em aço. O cliente é um colecionador de aviões antigos, ele via algumas coberturas em madeira na Europa e queria fazer em madeira. Engenheiro e arquiteto falaram, loucura, imagina 50 metros de vão, não vou fazer em madeira, não tem quem faça, aquele papo, né? E foi naquele período que o aço deu aquele salto de 40%, né? E aí, quando o cliente orçou, você leu por 1, aí na hora de fechar ficou 1,4. A gente teve acesso a esse projeto de concreto, o projeto de aço estava excepcionalmente bem feito, as resultantes estavam corretas, enfim. A gente recebeu um projeto de aço pronto e bom. Aí o cliente perguntou, vocês conseguem transformar isso em madeira? E a gente foi estudar isso, tá? E conseguimos. Num preço, e aí que vem a parte interessante, mais baixo do que o preço em aço. Então, para vigas curvas, com esses grandes vãos, a madeira hoje é muito competitiva com aço, tá? Em outras situações não, mas aqui a gente é muito competitivo. Sobretudo depois daquele salto que deu na época da pandemia, tá? Problema desse arco, ele é extremamente abatido, tá? Então, ele dá uma resultante brutal nos apoios, coisa de 50 toneladas em cada apoio, e isso é o maior problema. Na medida que...
deixa eu contextualizar, tá? Isso está do lado de uma pista de pouso, é um loteamento onde você tem lá uma pista de pouso e um monte de hangares, tá? É uma coisa privada, tá? Só que, por uma série de razões, esse prédio tem um gabarito, tá? Então, o cliente precisava um vão de 50 metros e um gabarito máximo que vem das determinações do condomínio. Então, acabou dando um arco muito abatido. E, nesse caso, a flexão acaba, quando você tem uma incidência do vento, você tem problemas de flexão sérios, tá? Então, o dimensionamento desse arco não é tão tranquilo, porque ele é muito abatido, tá? Enfim, fizemos todos os cálculos, tal, e, enfim, tá aqui ele pronto, tá? Ele tem um sistema de contraventamento parrudo, né? E a gente ainda adotou a arquiteta, né, que é a Nola Arquitetos, eles queriam que o meio tivesse essa zenital, né? E a gente aproveitou isso para deixar como uma espécie de fusível, né? Uma região baixa, perto de Joinville, e se você tem um U fechado, né? Eu vou falar um pouco sobre vento, o Rei Orlando está muito mais qualificado que eu, mas é uma situação, aquele fundo é fechado, esse meio que está aberto aqui, eles abriram para a gente poder trabalhar, mas depois ficou fechado, é um U com uma grande porta, ou seja, nessa foto é uma porta aberta, então você imagina o vento batendo aqui numa região absolutamente plana, então numa situação de vento extremo e tal, essas telhas soltam, tá? Elas têm uma conexão bem mal dimensionada, vamos brincar assim, para exatamente numa situação de vento extremo isso aí voar, tá? Então aqui vocês dão uma olhada, né? Bom, aí tem os aviões, tá? Esses aviões voam, todos eles, tá? Ele reforma os aviões e deixa em condição de voo. E tem essa imensa porta do hangar, então você imagina, se o vento entra aqui, você vai ter uma pressão brutal, tá? É um arco biarticulado, dá para ver aqui na foto da direita, né, o aparelho de apoio articulado, que dá uma resultante gigante aí no apoio, mas ficou super bem resolvido. É interessante que a gente não conhecia o cálculo de concreto, né? E a gente falou, olha, nós queremos, no máximo, que os apoios abram 1 centímetro, tá? A gente aplica aí 50 toneladas a cada 6, 7 metros, evidente que o concreto vai deformar. A gente falou que para a estabilidade do conjunto a gente queria que no máximo deformasse 1 centímetro e deformou 0,7 milímetros, 0,7 centímetros, 7 milímetros. Uma vez tirado o escoramento, a gente teve nesse arco, ele desceu alguma coisa em torno de 10 centímetros, tá? Porque ele estava todo escorado, evidente, na hora que você tira, ele é feito de 6 segmentos, você vai ter um ajuste, né? Então, é como se o comprimento total do arco diminuísse um pouco, só que na hora que ele diminui, é evidente, ele desce, tá? Aí foi ajustado essas mãos francesas para suportar a fachada, tal, que são essas aqui, né? Porque você tem um problema nessa fachada aqui, né? Você tem uma deformação em função do vento. Então, isso aí é importante, esse contraventamento. Aí é o aspecto noturno. Bom, estruturas dimensionais, ou seja, elementos, vigas caras, basicamente, né? Então, isso aqui é um conjunto. Essa é a obra mais rápida que a gente fez, ela durou 4 horas. São um conjunto de 8 vigas, tá? Que a gente fez na fábrica, vigas calhas, e 2 empenas de concreto, e a gente apoia em cima das empenas, tá? Falando assim, parece muito simples, mas é um restaurante aqui em São Paulo, projeto do SPBR, né? Do Ângelo Butti. E é isso aqui. Também é o mesmo esquema, guindastão grande. A gente encostou, isso é uma paralela da Faria Lima. Nós encostamos 4 carretas, 2 vigas em cada carreta, e fomos descarregando. Colocamos as 8 vigas em cima desses apoios de concreto que já estavam prontos, né? E aqui tem um aspecto evidente. Essa caixa que a gente fez em volta foi para, na hora que fizesse, né, a amarração, ela não fechar, né? Então, essa é uma estrutura provisória. Essa primeira, inclusive, vocês conseguem ver aqui o cano, ela está, inclusive, com a impermeabilização feita, tá? Então, ela foi pronta com a impermeabilização. E aqui é pronto, evidente, esses calços depois foram retirados. E essa foto aérea dá para ver bem, tá vendo? Ó? Essa aqui estava, inclusive, com a impermeabilização. A gente ia levar todas com a impermeabilização. Mas aquelas correrias de obra, o cara da impermeabilização falou, eu não vou conseguir fazer na fábrica, se vira aí, leva para... E a gente fez uma só, para ver se dava tudo certo. Então, impermeabilizamos a primeira, depois as outras foram sem impermeabilização, mas logo em seguida eles fizeram, tá? Esse é um elemento tridimensional, é uma coisa rara que a gente não faz, essa é a primeira, tá? São essas vigas calhas, e vocês veem que já tem caimento para os dois lados. Depois tem uma grande calha de concreto nas pontas,
E a gente montou isso aqui já é o restaurante pronto, tá? A gente montou isso em 4 horas, né? A gente lançou a cada meia hora uma viga dessa, o engenheiro da obra me infernizando, porque ele imaginou, e isso é um problema, tá? As pessoas acham que porque você trabalha em madeira, você vai levar na obra, vai cortar, vai ir tudo torto, que não tem precisão nenhuma. A gente tem uma precisão de aço igual, às vezes até maior do que uma obra em aço. A gente lida com milímetro, entendeu? Nossa medida não é centímetro, é milímetro. Quando a gente chega para o cliente e fala assim, olha, o entre-eixos tem que ser 5 metros, 38 centímetros e 4 milímetros, ela precisa ser, porque a nossa viga vai certinha. E normalmente as pessoas têm essa impressão, não, o cara vai mandar o material na obra, vai serrar, vai montar na obra e tal, e aí, obviamente, era a primeira obra que eu fazia com essa consultora, um engenheiro jovem e tal, e ele me cobrando. A obra está atrasada, a obra está atrasada. Eu falei, mas a obra não está acontecendo aí onde você está na obra, ela está acontecendo na nossa fábrica, vem visitar a fábrica. Aí ele foi, viu tal. Aí ele falou, qual é o prazo de montagem? Eu falei, olha, entre 4 e 8 horas. O cara falou, esse cara está brincando, né? Eu falei, não, eu acredito que a gente lance 2 vigas por hora. O pior que pode acontecer é 1 por hora. Era um sábado, imagina, enfiar 4 carretas com essas baita vigas dentro da. Olha o tamanho das crianças aqui, né? Aqui a gente está tirando a primeira, temos embaixo. A gente colocou 4 carretas dessa, né? De madrugada, a gente entrou na Faria Lima de madrugada. Essa é uma rua sem saída, então a gente dormiu com as carretas aí dentro. Obviamente a gente queria sair o mais rápido possível desse lugar, né? Metemos um guindaste gigante, 70 toneladas também, né? Dá para ver, não dá para ver o guindaste, porque aqui não dá para ver, porque ele está aqui do lado direito, mas um guindaste gigante. Bom, lembra aquela viga que eu coloquei no começo? A obra de 24, é desse ano, tá? Lembra a viga que eu falei lá do começo, que a gente fez, apresentou em Oslo, depois a gente apresentou no congresso no ETH lá em Zurique, que foi também um negócio super interessante. Aqui são 2 hangares, né? Aqui nós estamos na represa lá de Avaré, né? São hangares para guardar barcos. Tem 20 metros de vão. Então aqui você consegue ver a carreta, né? A carreta sensível. Essa então, esse conjunto todo tem 24 metros de comprimento, tá? Daqui até aqui tem 24. Aqui vocês estão vendo o carro batedor. Então quando vai para 24 metros, muda tudo, tá? O tamanho da carreta sensível, o equipamento que você tem que ter. Você vai com o batedor, aqui é nosso guindaste, esse é nosso. E aqui já está uma parte montada e a outra em montagem, tá? E essa estrutura é extremamente eficiente, tá? Nós estamos falando em 10 metros de vão para uma estrutura como essa, com esses BUTs, realmente precisa ser uma estrutura muito bem projetada, tá? É isso. Bom, aqui é uma obra mais recente ainda, é um projeto no centro de Salvador, da Sotero Arquitetos, um escritório de Salvador. Bom, é fácil de se localizar. Aqui está o elevador Lacerda, aqui está o mercado modelo e aqui está a nossa obra, tá? Essa obra é composta por 2 conjuntos, né? Esse edifício aqui à esquerda, à direita, desculpa, vai ser o edifício escola, né? Que tem uma grande cobertura em madeira, mas é no último andar, é um prédio em concreto, de 6, 7 andares, a gente vai fazer só a cobertura. E esse aqui é um auditório que a gente fez dentro das paredes de um prédio antigo que ruiu e ficou só as paredes, tá? Para mostrar, ó. Tá vendo? Esse prédio aí seriam 3 andares, tá? Mas tem só a casca, não tem nada dentro, tá? Desabou tudo. Então, foi mantida a fachada, a gente chegou com a grua, montou isso tudo, eles fizeram um levantamento por nuvem de pontos, ficou tudo zerado, tem uma folga de 5 centímetros entre essas vigas nossas, né? Toda a nossa estrutura está 5 centímetros afastada do existente. Aí nós temos um pilar aqui, 4 pilares, né? Que vão ser soldados numa estrutura de metálica que sai dessa parte daqui. Nessa parte, eles vão subir por dentro das paredes uma estrutura de concreto que tem banheiros, escadas, parte de serviço, ar-condicionado, gerador, está tudo nesse... Ou seja, eles vão criar um núcleo rígido lá, e do alto desse núcleo rígido saem vigas de aço que vão ser soldadas na nossa estrutura, tá? Para estabilizar esse conjunto, porque, é evidente, ele não pode se apoiar nas paredes, né? Então, um projeto relativamente sofisticado, tá? Aqui são 3 vigas, né? Porque a carga é muito grande, né? Um auditório e tal, carregamento muito alto. Então, aqui é o foyer, a pessoa chega da rua, entra aqui, vai ter umas escadas, elevador, e em cima é a sala de espetáculos, tá?
Na estrutura metálica que vai em cima disso vão estar todos os aparelhos, ar-condicionado, som, iluminação para o teatro, né? E aqui nós temos um problema, essa foto, eu preciso fazer um croquis do que acontece, mas acho interessante comentar. O que acontece? Quando você tem 3 vigas, uma viga tripla, a gente tem um problema aqui de pé direito, não dava para fazer uma viga mais alta, a gente tem que fazer 3 vigas, né? E a gente só tem 4 apoios no prédio todo. Então essas vigas, apesar de serem muito altas, tem alguma coisa em torno de 1 metro e tal, elas são triplas. Então quando você põe o sistema secundário, o que acontece? Quando a viga deforma, ela tende a carregar muito a primeira viga e tracionar a outra. Nós criamos uma espécie de uma gangorra aqui, não sei se vocês conseguem perceber aí. Então, quando a viga chega aqui, ela tem um apoio, nesse apoio ela tem a largura das 3 vigas e ela apoia só no centro. Então, uma espécie de uma gangorra, um amortecedor que funciona assim. Então, quando ela deformar, ela vai continuar aplicando a mesma carga nas 3 vigas, tá? Aí uma foto de fora. Bom, possibilidades, tá? Esse é um prédio de Vancouver, no Canadá, projeto Michael Green, cálculo do... Deve ser o Eric Kart aqui. 3, 6, 7 andares, tá? Isso para fazer em madeira é tranquilo em qualquer lugar do mundo, tá? Acima disso, você começa a ter os problemas clássicos, incêndio, tá? A norma de incêndio em São Paulo fala até 21 metros a estrutura pode ser toda aparente. A partir de 21 metros de altura, que são 7 andares, você começa a ter que revestir tudo, tá? Revestir tudo com gesso. É parcial, né? No começo você reveste laje, depois você reveste pilar, depois você reveste tudo. Edifícios altos em madeira, se forem feitos de acordo com a norma em São Paulo, você não vai ver a madeira praticamente, tá? Agora, até 7 andares você pode deixar toda a madeira aparente, tá? A partir daí você começa a ter restrições dos bombeiros muito corretas. Então, a normalização brasileira ela é extremamente rigorosa, ela junta a legislação europeia, mais a canadense, mais a americana, em tudo mais restritivo possível, por um motivo óbvio, né? Você faz um edifício alto em madeira, ele pega fogo, acontece uma tragédia, nunca mais vai se fazer um edifício alto em madeira no Brasil. Então, a norma dos bombeiros de São Paulo normalmente é a base para o resto do Brasil. Existe já um caminho para você aprovar automaticamente, se você seguir, obviamente, as determinações do bombeiro. Agora, se você quiser fazer uma coisa diferente, não tem problema. Você faz, mas você está sujeito a fazer um estudo específico, apresentar aos bombeiros e você corre o risco de aprovar ou não, tá? Então, isso é uma coisa que se fala muito hoje no Brasil dos edifícios altos em madeira, mas basicamente eu não vou falar das exceções, tá? Vou falar do que é comum. O que é um edifício alto de madeira? É um núcleo rígido em concreto, que tem elevador, escada, banheiros normalmente, e daí você pega, faz a parte, vamos dizer, social, no caso de um prédio de escritório, que nem esse, você faz pilar, viga, pilar, viga, pilar, viga, ou seja, do ponto de vista de madeira, não tem problema nenhum, o concreto que vai aguentar o tranco, tá? Então não é uma coisa assim tão nova e tão revolucionária. Existem edifícios altos com núcleo rígido de madeira, tá? Mas não é o caso do Brasil nesse instante, não teria interesse, tá? Agora, se fala muito em prédios, inclusive maiores que esse aqui do Brasil, eu acho que é razoável 7 andares, 7, 8 andares. Acima disso, não vejo interesse e razoabilidade do jeito que a indústria é hoje e tal, não me parece razoável. Tá? Aí é o prédio, tá? Sistema simples, né? Pilar, viga, vocês separam, né? As vigas são quadradas, muito quadradas, tá? A ideia é essa mesmo, né? Por causa do incêndio, um prédio relativamente alto, tá? A estrutura é composta de pilar, viga e, vamos dizer, o sistema secundário é uma viga deitada. E já cria esses vazios onde vai passar a instalação, tá? E sempre peças parrudas, porque o problema é sempre incêndio, tá? Essa ideia de você ter um monte de pequeno elemento na cobertura não vai funcionar nunca porque vai pegar fogo. Então, mas se você usa uma viga deitada como estrutura secundária, sim. Porque, obviamente, você tem uma área gigante de madeira com uma superfície relativamente pequena. Se isso aí eu dividisse num monte de peça vertical, eu teria um monte de face exposta ao fogo. Aí você junta todas essas vigas e deixa os vazios onde passa. Tá vendo? Sprinkler aqui, né? Vai passar ar-condicionado, blá, 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 vai passar tudo por aí. Tá? Tá vendo? Ó, depois que eles passam tudo, eles fazem uma grelhinha aqui, uma grelha, grelha, grelha. E você tem um grande elemento de madeira, grandes elementos, afastada do chão, tá vendo aqui, ó? Uma conexão metálica com a fundação em concreto, e daí sai a madeira. Prédio relativamente simples, sem grandes
Isso é viável fazer em São Paulo sem o menor problema. Tá? Agora vamos ver o que não é viável fazer. Bom, isso aqui é um projeto do Shigeru Ban em Seul, é um clube de golfe, e é dupla curvatura. O que é dupla curvatura? Ele, além de ser um arco, ele torce ao longo do processo. Então você gera uma peça que não tem nenhum plano. Ou seja, como é que você usina um troço desse? Você prende como se fosse uma morsa, assim, daí você traz um braço mecânico e vai esculpir essa peça. Nós estamos falando em custos absurdos, tá? Então, quando você tem dupla curvatura ou um monte de via de raios variados, é outro mundo. Óbvio que dá para fazer, mas não é uma coisa razoável. É uma coisa... Aí é uma propriedade privada na Coreia, um clube de golfe que resolveu gastar, entendeu? Então aqui vocês têm um aspecto final da obra, tá? Então você imagina você usinar uma coisa assim, tá? Agora, é bonito, tudo bem, mas se aplica muito especificamente. Então, não tem muitos prédios de dupla curvatura. O Shigeru Ban usa muito, usou no Boburg, lá no Jorge Pompidou de Metz, usou aqui em Seul, usou no prédio da SWAT na Suíça. Enfim, são prédios sofisticadíssimos, com custos absurdos. É isso aí, tudo bem. Mas não se aplica no Brasil, porque não tem ninguém que faça e porque não tem ninguém que pague. Então, realmente é difícil. Agora, é bonito. É bonito, é uma solução bonita. Tá? Agora, querer transportar esse tipo de solução, que não é sofisticado desse jeito, óbvio, mesmo muito mais simples do que isso, por uma cobertura no Brasil, é completamente impertinente e inviável técnico e economicamente. Tá? Bom,